Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curto-circuito. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar detalhadamente como montar o circuito do amplificador de áudio que eu estou projetando nessa série de vídeos. Algumas adaptações são necessárias para construir o circuito no LTSpice comparado com as decisões de projeto. Então é importante, quem não tem costume de utilizar o LTSpice, assistir esse vídeo para entender exatamente, detalhe por detalhe, como montar o circuito do projeto de amplificador de áudio que a gente está desenvolvendo aqui nessa série de vídeos no canal. Essa aqui é a interface do LTSpice. Assim que você abre o programa, é isso que aparece. Para criar um novo esquemático, um novo desenho, a gente vai clicar aqui. A interface ela não é muito amigável, então é importante já ter algum tipo de familiaridade com o programa. Caso você não tenha nenhuma familiaridade, eu sugiro assistir alguns vídeos aqui do canal sobre LTSpice, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, para você aprender o básico, entender como que ele funciona, e aí volta para cá que a gente continua. A cor de fundo aqui está branca, mas geralmente ela é cinza. Isso eu também explico num outro vídeo que está aqui embaixo na descrição. Como alterar as cores da interface do LTSpice para deixá-la um pouco mais amigável. Para montar um circuito no LTSpice é muito importante ter familiaridade com os atalhos, onde que estão as ferramentas do LTSpice que você vai utilizar para construir esse circuito. A primeira coisa que a gente vai fazer é construir o primeiro estágio do amplificador de áudio, o estágio de potência de entrada. Então, eu vou colocar um transistor, que é o que eu preciso. Vou apertar F2, vou digitar PNP, que é o tipo de transistor que eu preciso, OK, ou Enter. Está muito grande, está ocupando muito espaço na tela, eu vou usar a barra de rolagem do mouse para poder aproximar e, no caso, afastar um pouco, porque eu sei que esse circuito é maior, e isso vai facilitar. O transistor não está na posição que eu quero, eu vou apertar Ctrl R para girar, rotacionar, e vou apertar Ctrl E para espelhar. Agora ele está na posição que eu quero, eu clico, deixo, aperto ESC para deletar, e agora o próximo atalho é F3, é o fio. Eu posso apertar a barra de espaço para poder centralizar o que eu estou fazendo. Eu vou colocar alguns resistores aqui agora, então aperto a tecla R, resistor aqui, apertar a tecla G, aqui é o ground, terra, ESC para poder deletar. Nessa região do circuito, nós tínhamos projetado um LED verde com queda de 2,1 volts, mas para poder substituir esse LED verde eu vou utilizar diodos. Então, F2, diodo. Vou utilizar 3 diodos, 0,7 de queda de tensão em cada um. Eu vou ter 2,1 de queda de tensão. F3 de novo, para fazer o fio. Coloco aqui ESC para poder sair da ferramenta. E agora eu vou definir os valores desse resistor e do outro resistor. A resistência desse resistor vai ser de 330, conforme está no projeto. Esse é um resistor que eu vou chamar ele de R6, para eu manter justamente o projeto de referência que eu já tenho construído aqui. Esse vai ser o resistor... para poder alterar o nome do resistor, botão direito em cima do R. Esse vai ser o resistor R5. Errei aqui, R5. Agora eu vou alterar o valor. O valor desse resistor é 820 ohms. Para alterar o diodo, que a gente precisa escolher um diodo específico, eu vou clicar com o botão direito. Clicar com o botão direito em cima do diodo, na mãozinha, escolher um novo diodo. Vou escolher o 1N4148. Então, para todos eles, eu vou escolher 1N4148. Perfeito. Eu vou alterar o nome, só para manter de acordo com o meu projeto original aqui.
Tá, então o que a gente tem pronto aqui agora é a nossa fonte de corrente, mas como você pode ver, essa posição do transistor não está boa. Eu vou apertar F8, selecionar, vou apertar F8, selecionar o transistor, vou descer ele para a gente conseguir ter um encaixe aqui. F3 no fio, a gente conecta, temos a conexão na base do transistor, junto com essa parte do circuito. Vamos para a próxima parte do par diferencial. Toda vez que eu quero sair da ferramenta, eu aperto a tecla ESC. Vou R nos resistores. Alterar o nome dos resistores para ficar de acordo com o que eu tenho aqui na minha referência. Você não precisa fazer isso. O valor desse resistor é 10 ohms. O valor desse resistor também é 10 ohms. Aqui agora eu vou precisar colocar 2 transistores. Então F2, o transistor que eu vou colocar, ele é um transistor PNP também. Vou precisar colocar. Eu preciso rotacionar e depois refletir. Ctrl R e Ctrl E para espelhar. É o Ctrl E e Ctrl R para rotacionar. Então eu tenho um transistor aqui. Eu poderia ter deixado, né? Apertar F6 para poder copiar. Então copiei. Ctrl E para espelhar. Tenho 2 transistores aqui. Eu não alterei o transistor, não tinha percebido. Aqui está só como PNP. Eu vou alterar aqui para Q3, manter como meu padrão. E aqui, em vez de PNP, eu vou colocar em cima do transistor e escolher um novo transistor. O transistor que eu vou escolher aqui é o BC557C. BC557C é o transistor que a gente vai utilizar. Pronto, escolhi fazer a mesma coisa aqui. Vamos seguir com a construção do primeiro estágio. F3. Aqui eu vou precisar de mais 2 transistores, no caso agora é um transistor NPN. Então NPN. Vou rotacionar. E vou rotacionar, refletir de acordo com a necessidade aqui que eu tenho. Eu vou precisar dele também do outro lado. Vou refletir. Não ficou na linha certinha, tá vendo? Ficou um para baixo. Eu aperto F8 para poder corrigir algum dos dois. Pronto. Agora está na mesma linha. Eu vou ter, além desse transistor, vou ter outro transistor NPN aqui. Então F6, transistor NPN, ele vai estar aqui, nessa parte central. Eu vou corrigir, posso apertar F7 para poder movimentar o transistor. Esse transistor vai estar ligado com a fonte mais VCC, que eu vou criar ainda, mas já vou adiantar que
a fonte ela pode estar conectada aqui. Então aperto F4 e digito mais VCC, que vai ser o nome da fonte. Vou colocar aqui mais VCC. Esse vai ser o nome da fonte que eu vou criar no lado externo, logo mais ali. Então vamos seguir com a construção do circuito. R para encontrar um resistor. Colocando os resistores. Aqui eu vou deixar os resistores no nome que eles estão. E vou colocar os valores, que é 47 ohms, 10K e 47 ohms. O transistor, cada um desses transistores, eles também têm um nome, e eu vou escolher que é o BC547, os transistores NPN. BC547. BC547. C547. E o BC547 também. Lembrando, para poder acessar, é clicar com o botão direito quando tiver a mãozinha. Vou conectar agora a base de cada resistor com esse eixo central. E aqui eu vou precisar fazer uma alteração. F8, seleciono, vou ter que levantar, elevar um pouco esse transistor, que eu preciso fazer uma conexão daqui até o outro lado. Então F8 para cá também. Isso, F3 daqui para cá. Então aqui a gente tem pronto o nosso primeiro estágio. Então o primeiro estágio está pronto. Vamos partir para a construção agora do segundo estágio e conectar ele ao primeiro. O segundo estágio, na parte superior, a gente vai conectar com o espelho de corrente, que está aqui em cima. Já estou fazendo todo o traçado do fio, porque eu já sei o caminho que tem que ser percorrido. Vocês também já têm a imagem pronta do circuito. Eu vou colocar no material didático também, com o link na descrição aqui, para poder pegar essa imagem pronta, para vocês conseguirem replicar esse circuito. E caso vocês queiram fazer alterações nele também, sintam-se à vontade. Mas é isso, preciso de um resistor aqui, um resistor aqui. Eu vou usar preciso de um transistor agora PNP, do mesmo modelo desse aqui, do BC557. Então eu vou apertar F6, copiar. A posição dele é diferente, eu vou espelhar. Conectar a base com essa parte do circuito. Eu preciso de um outro PNP. Vou copiar também, espelhar. E nisso eu vou ter o meu espelho de corrente F8. Opa, F8. Poder descer essa parte. Conecto a base do meu PNP aqui. E nisso eu tenho a estrutura do espelho de corrente
com o nome já do transistor, não vou precisar trocar, vou manter aqui o nome desses, a nomenclatura dos transistores também, Q7, Q8. O resistor, ele é um resistor de 100 ohms, esse resistor é um transistor de 1K. Então aqui eu tenho meu espelho de corrente pronto, eu vou aproximar esse trecho, deve ficar um pouco próximo, ficar a visualização um pouco mais agradável. Agora eu vou precisar de um capacitor, então capacitor, primeiro capacitor no circuito, coloco ele aqui, coloco a mãozinha, botão direito em cima e 47 microfarad. Um capacitor de 47 microfarad. Agora eu vou fazer meu trim-pot, então um resistor, basicamente um divisor de tensão aqui, mais um resistor em cima, um resistor embaixo, que vai ser definido na montagem do circuito como um trim-pot. F8, só para poder centralizar esse capacitor, uma linha acima. O valor desse resistor é de 3K ohms e aqui 1K ohm. Agora nessa conexão eu vou adicionar um transistor NPN. Você vê que não separou, eu vou ter que aproximar e apertar F5 para poder deletar esse trecho. Esse é um transistor NPN que ao final eu vou te mostrar qual que é o modelo, porque ele não tem no LTSpice, a gente precisa buscar na internet. E eu te explico logo mais como buscar o código desse modelo, como importar esse modelo de transistor para dentro do LTSpice. Então seguimos aqui agora com o nosso segundo estágio, que é o estágio de fato de amplificação da tensão, é o estágio amplificador de tensão. F3, descemos até o final, onde eu vou conectar tudo isso aqui ao mesmo nó. Tá, agora vamos continuar a montagem do segundo estágio, o estágio amplificador de tensão. Essa região eu vou adicionar um transistor NPN, que vai ser o mesmo BC547 daqui. Então eu posso apertar F6, copiar. Vou colocá-lo aqui nessa região. Vou ter outro BC547 por aqui. Agora vou fazer as conexões. Esse transistor ele vai ligar com essa parte do circuito e com esse trecho do primeiro estágio. Esse transistor está conectado aqui em cima com terra e o terminal emissor desse resistor vai estar conectado até aqui embaixo, junto a um resistor e junto à base desse transistor. A gente precisa também aqui de um capacitor, F2, cap, e aqui eu vou clicar com o botão direito em cima do capacitor, alterar a capacitância dele. Eu poderia escolher um capacitor específico, ele me aparece com uma lista aqui de capacitores, mas eu vou simplesmente alterar a capacitância. Isso é suficiente para a gente aqui, 100 P minúsculo de pico. Então quando você coloca o P, ele identifica que é picofarad. Então quando você coloca o P minúsculo, entende como a grandeza sendo de picofarad. E é como se estivesse colocando 10 elevado a menos 12 nesse caso. Então seguimos com a montagem aqui. Eu preciso adicionar aqui também um resistor. Esqueci de alterar o valor desses resistores. O valor desse resistor é de 1K. O valor desse resistor é de 47 ohms. E agora nós temos aqui o estágio amplificador de tensão pronto. Como eu sei que eu vou precisar passar
uma conexão aqui da malha externa, eu vou subir esse trecho, vou elevar um pouco esse trecho com F8. Então, vou selecionar isso aqui e elevar razoavelmente essa parte. Eu posso também selecionar esses transistores e abaixá-los um pouco aqui. Perfeito, a gente vai ter esse acesso aqui daqui a pouco. Agora vamos para o terceiro estágio. Terceiro estágio, eu vou ter a conexão aqui de 2 transistores que vão conduzir. Um dos transistores vai ser responsável por conduzir durante o semiciclo positivo e o outro durante o semiciclo negativo. Então, esse aqui é o esboço do meu terceiro estágio. Ele vai precisar de... Eu já vou fazer essa marcação, que eu vou precisar puxar aqui a realimentação daqui a pouco. Ele vai precisar de um resistor aqui, um resistor aqui, no valor de 0,33. 0,33, não é 0,33. 0,33 em cima, 0,33 embaixo. Eu vou colocar o meu resistor do tipo NPN. NPN aqui. Aqui e aqui. Fazer todas as conexões necessárias. Vou aproximar um pouco, porque está um pouco difícil de enxergar. Apertei espaço, centralizou. Vamos aproximar um pouco. Isso. Vamos fazer todas as conexões necessárias de acordo com a estrutura que eu já tenho construída desse circuito. Resistor, Ctrl R. F9 para desfazer, F8 para alterar a posição, F8, F8, tentar deixar o circuito um pouco mais organizado. É isso, eles encontram aqui nesse nó, mais um resistor, Ctrl R. E vamos definir os valores desses transistores. Esse transistor é um transistor de 8K. Esse transistor é um transistor de 120 ohms. Esse aqui é um transistor do tipo Darlington. Oficialmente nós vamos utilizar na construção do protótipo um transistor chamado TIP 122. E a construção dele é exatamente essa. E o que nós vamos fazer agora é a parte inferior aqui do terceiro estágio, estágio de potência de saída. Eu vou apagar a minha tela, porque vai ficar mais fácil de enxergar o que está sendo feito aqui. Basicamente agora eu vou precisar de um transistor PNP, então F2. Pego o transistor PNP, vou espelhá-lo porque é nessa posição que eu preciso fazer a conexão dele com outro transistor PNP. Deixa eu ver como ficará aqui. Isso. Perfeito, PNP. Exato. F5 para poder apagar. F3. R.
R novamente, Ctrl R para poder rotacionar. E aqui eu vou encontrar com o segundo estágio, fazer essa conexão. O valor desse resistor é de 8 kΩ, 120 ohm, e os transistores podem ficar como PNP padrão mesmo. Agora vamos encontrar esse transistor que está aqui. Esse transistor vai ser o transistor TIP. O nome do transistor, vou alterar aqui, o nome do transistor vai ser TIP31C. E como encontrar esse transistor? Eis a questão. Então, para encontrar esse transistor, você vai vir no Google e digitar o nome dele, no caso é o TIP31C. TIP31C LTWiki. ltwiki.org. Então, você vai clicar na ltwiki.org. Vai aparecer uma lista de códigos aqui, de definições de transistores. Você vai apertar Ctrl F, digitar TIP31C. Encontrou o TIP31C, é o único que tem. Então você vai selecionar todo esse texto, desde o ponto model até logo antes do ponto model anterior. Ctrl C, vai voltar lá para o LTSpice. E dentro do LTSpice, aqui você vai apertar a tecla T e vai colar o texto que você acabou de copiar lá na LTWiki sobre o TIP31C. E antes de apertar OK, você vai vir aqui Spice Directive, porque isso aqui é uma diretiva de Spice, então você está definindo algo, e vai apertar OK. E vai colocar o texto em algum lugar. Não fica legal, isso faz parte da interface não amigável do LTSpice, mas agora todo lugar que você digitar TIP31C, ele vai definir como esse transistor NPN dentro deste parênteses, com todas essas características. Então, todas as características do transistor estão aqui. E o TIP31C é exatamente onde ele está aqui. Agora, a gente já construiu todo o amplificador em si. A gente precisa construir a malha externa, que é a malha de realimentação aqui. E, claro, a nossa carga. Nós vamos chamá-la de Zout. F9 para desfazer. R. Aqui a carga eu vou chamá-la de Zout. Nós vamos colocar uma impedância de 8 ohm. Eu vou acrescentar aqui as resistências de realimentação. Ctrl R novamente. F3. Confio. G. O valor dessa resistência é de 470 ohm. E aqui eu vou ter uma resistência de 4.700. Só que em vez de eu colocar 4.700, eu vou colocar 4K7, que é entendido também como 4.700. Aqui ficou apertado, porque eu ainda preciso inserir um capacitor. Então, lá vou eu inserir um capacitor. F2. Não precisa apertar F2 na verdade, capacitor é a tecla C. Então, eu vou inserir um capacitor aqui. O valor da capacitância vai ser de 15.7 micro. Aqui a gente terminou então a malha de realimentação. Então aqui agora a gente terminou a malha de realimentação externa. Vamos partir para a construção do sinal de entrada. F3 para ter acesso ao fio. Seria um fio aqui um pouco maior do que a gente precisa. V, clicar, fazer uma fonte. Essa fonte vai ter um valor AC, então não dá para colocar aqui. Você vem em Advanced, coloca um valor AC que você desejar. No caso, vou utilizar aqui uma amplitude de 1 volt. Eu vou colocar um resistor, aperta a tecla R, Ctrl R para rotacionar o resistor. ESC para sumir com um resistor. Botão direito em cima, vou colocar o valor de 470 ohms.
Vamos colocar aqui mais um fio, que é o objetivo. A gente vai colocar um capacitor aqui agora. Para colocar esse capacitor, a gente vai apertar a tecla C. Botão direito em cima do capacitor. Capacitância 1.69 nano. Esse capacitor nós vamos chamar ele de CB. Apenas para título de nomenclatura mesmo. Vou colocar outro capacitor aqui em cima. Ele está na posição vertical. Ctrl R para posição horizontal. Botão direito. Vamos colocar o valor de 16.9 micro. E o nome desse capacitor, vou chamar ele de CA. F3 para colocar um fio. Mais uma conexão aqui. Terra. Vou colocar um resistor aqui agora. Esse resistor vai ter o valor de 4K7, que são 4.700 ohms. Depois eu aperto F8, seleciono tudo e aproximo aqui para poder ficar um pouco mais agradável visualmente. A gente está com o circuito pronto. Será? Tudo conectado. Todas as nomenclaturas que a gente precisava. Ou não? Não, ainda está faltando aqui essa parte, esse mais VCC. A gente não definiu o que significa esse mais VCC. Nem esse menos VCC aqui embaixo precisa ser definido ainda. É isso que a gente vai fazer agora. Antes disso, vou apertar F4, vou colocar uma etiqueta aqui chamada VIN, que é justamente a tensão de entrada, que eu quero colocá-la aqui. Ó. Isso facilita bastante na hora da simulação para você identificar os nós do circuito. Então, caso você queira nomear qualquer outro nó do circuito, você pode apertar F4. Isso vai facilitar na hora de você identificar de onde está vindo aquele sinal dentro da simulação. Mas é isso, vamos criar aqui então a fonte VCC+, e VCC-, mais VCC e menos VCC. Então vamos criar agora a fonte mais VCC e menos VCC. V de volt, a fonte F3. A fonte tem que estar aterrada. Então é isso, F4 mais VCC, coloco aqui em cima. F4 de novo, menos VCC, coloco aqui embaixo. O valor dessa fonte vai ser o valor DC, de 15 volts. Essa é a fonte de alimentação do amplificador. Então, é um valor DC mesmo, simples, e vai ser suficiente para a gente poder fazer esse teste. Então, esse valor, esse VCC+, é como se ele tivesse conectado aqui, nesse VCC+. E o menos VCC no menos VCC aqui embaixo. Essa é uma vantagem do Spice. Você consegue fazer conexões a partir dessas etiquetas, desses labels. Então, se eu colocasse um nome aqui diferente, eu poderia colocar esse nome em qualquer outro lugar do circuito, que é como se ele estivesse conectado aqui. Agora vamos partir para a simulação, para a gente verificar se o que a gente construiu aqui faz sentido e se está funcionando, se tem algum erro grosso aqui. Para a simulação, vou clicar aqui em Simulate, Edit Simulation Command. Aqui já está definida essa análise AC, que é o que a gente vai fazer. Aqui é o tipo de varredura, nós vamos fazer uma varredura por década, poderia fazer de outra forma. Número de pontos por década, 100. Frequência inicial, 100 MHz. Frequência de parada, 10 MHz. Até onde esse gráfico vai, né? O eixo X dele. Aqui, então, esse texto é o que importa na hora a sintaxe do texto, né? Como se fosse um código mesmo, que é assim que o Spice entende. Aperto OK, esse código vai aparecer aqui. Isso significa que a gente pode rodar a simulação, clicar no bonequinho correndo. Vamos rodar essa simulação aqui. Eu vou clicar no sinal de saída para tentar identificar aqui a resposta de frequência do sinal de saída, do Vout. Vocês podem ver aqui, ó, Vout, está escrito aqui, então o nome do sinal na hora que eu clicar aqui vai ser justamente Vout, aparece lá em cima. Eu não vou entrar nos detalhes desse sinal, mas como vocês podem observar, existe uma banda passante aqui. Então, a ideia do filtro passa altas e passa baixas, ela está funcionando aqui, conforme o previsto. Esses detalhes de implementação eu vou passar, detalhes de simulação eu vou passar nos próximos vídeos de cada uma simulação de banda passante, impedância de entrada, impedância de saída. Beleza, então tudo indica que o nosso circuito está funcionando direitinho. A gente consegue identificar os valores aqui. A gente clica aqui em cima, aparece essa caixinha com os valores. A gente vai passando aqui
consegue identificar o que está acontecendo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria das dúvidas referente à montagem desse circuito, aos detalhes mais simples de montagem aqui no LT Spice. Nos próximos vídeos eu já vou considerar esse circuito pronto, da forma que vocês estão vendo, para a gente poder fazer algumas simulações e entender mais a fundo como fazer as simulações e o que a gente está, qual é o nosso objetivo aqui, como que a gente lê essas simulações, o que a gente consegue tirar delas. Então, bons estudos para você. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!